Olá, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar pra vocês, né, como que eu fiz esses fofinhos aqui, esses bochechudos, esses vasinhos com embalagens reciclável que ficaram muito fofos. Então, a pedido da Marilei e também do @Machado, eles pediram para eu mostrar como que faz lá no vídeo que eu publiquei no short. E também a Daiele é uma seguidora do canal, ela esteve aqui em casa e ela gostou. Então, dedico esse vídeo aqui também para ela. Beijo para todos vocês que pediram esse vídeo. Então, hoje eu vou mostrar aqui como é que eu faço esses bonequinhos que ficam bem fofos para plantar, gente. Eu amei. E para você que reclama da minha falação nos vídeos de passo a passo, então pode se retirar porque eu vou falar. Então vamos lá, o passo a passo. Eu uso essa embalagem aqui, que é de cappuccino, eu divido ela ao meio e com ela eu faço dois vasinhos fofos. Eu vou retirar aqui essa casca dele aqui, né, esse rótulo, e aí ele fica branquinho assim. Então, agora o próximo passo é dividir ao meio. Eu faço uma linha aqui para poder cortar certinho, mas eu nunca consigo cortar certinho, gente. Mesmo fazendo essa linha aqui, na hora de cortar, eu entorto. Aí eu pego uma faca de serrinha, se você tiver outro material, mas eu uso a faca de serra mesmo e corto ele. E aí, tá pronto só para pintar. Se você tiver o primer, é bom colocar uma demão de primer, mas como eu não tenho primer, eu vou passar a tinta direta. Essa tampa aqui, a gente não precisa se preocupar, porque ela não abre depois, né? Porque vai ter verniz, e ela vai colar aqui, nada vai abrir mais. E tem que furar, mas eu não vou furar agora também, vou pintar primeiro. Eu tô usando aqui, gente, essa tinta aqui é uma tinta de parede, é uma tinta boa de parede. E eu fiz esse tom utilizando gotas de pigmento amarelo e vermelho, até chegar nesse tom. Eu vou usar aqui esse pincel que tem no kit. Depois eu mostro ele pra vocês. Mas, se você não tiver um pincel, você pode usar aí uma esponjinha de lavar louça mesmo. E aí, vai colocando a tinta e dando batidinha. Essa tinta já tem nessa cor, sim, pronta para comprar. Mas, como eu não tinha, eu mesmo fiz. E não tem como eu falar pra vocês como fazer, porque a gente tem que ir colocando as gotinhas e vendo a cor que fica. Então, no final, nem sei quantas gotas que eu coloquei dos dois pigmentos. Então, gente, eu precisei passar 4 demãos aqui, porque como eu não tinha passado o prime antes, né? E aí, já secou. E agora eu vou fazer os olhinhos, que é a parte, assim, que é um pouquinho mais, né? Pra quem não tem habilidade, é um pouquinho mais complicada. Aqui eu não furei, como eu falei, eu vou furar só depois que já tiver tudo pronto, mas tem que furar bastante furinhos aqui para poder plantar. E para fazer os olhinhos, eu vou usar aqui a tinta branca, vou usar aqui a tinta preta, vou usar uma tinta verde aqui também, que foi eu que fiz uma mistura de azul com amarelo e branco, para plantar essa parte de baixo da tampa. Vou usar aqui o Terra Queimada, esse é da Acrylex. E vou usar aqui o cerâmica também da Acrylex, que é para fazer os olhinhos. Então, vou usar só essas 5 cores aqui, gente. Mas para ficar bonito, é bom se tiver mais tintas, né? Tom sobre tom fica melhor. E eu faço o olhinho nessa parte. Perceba que ela tem uma linha, essa embalagem, ela tem uma marcação. Então, essa marcação, ela ajuda bastante na hora de posicionar aí os olhinhos, centralizar. Ó, é a parte mais larga que eu uso aí para fazer a carinha. E aí, gente, para poder fazer o olhinho, geralmente eu faço a mão livre mesmo, mas se você não tiver habilidade aí, você pode pegar aí uma fita métrica. Eu nem vou falar centímetro, porque eu também não sou boa nisso, de medidas não. Então, eu vou usar aqui a largura da fita, de espaço da testa para para começar a fazer o olho, a marcação aqui do olho. Então, essa largura deve ter uns 2 centímetros, gente. Eu não medi essa fita, mas eu acho que ela tem uns 2 centímetros de largura. Mas todas as fitas, elas têm acho que é a mesma largura, né? Só você pegar ela e fazer a medida. Eu faço uns pontinhos para poder ter a noção aí, né, de onde que eu vou iniciar. Então, eu fiz um pontinho bem suave para depois, se precisar, eu retiro com
a borracha. Aqui eu tô dividindo, fazendo um vinco para poder dividir ao meio a fita. Essa divisão aqui é para saber onde que eu vou, o espaço entre um olhinho e outro. E aí, eu vou naquela mesma marcação, perto da marcação que eu fiz, para poder fazer os pontinhos para seguir com os olhinhos. Mas você pode imprimir um olhinho também pela internet e usar como molde, que fica mais fácil. Aqui eu tô mostrando como fazer a mão livre. Aí eu faço aqui eu costumo falar uma lua minguante, uma meia lua, né? Eu faço uma meia lua virada para baixo, para os dois olhinhos. Eu faço virado para baixo e para fechar eu faço outra virada para cima. Então perceba que eu estou trabalhando aqui com curvas. Para dar certo o olhinho, a gente vai fazendo curvinhas. E aí, para fazer a parte de baixo também certinha, se não quiser medir, é só faz o primeiro e depois que você fizer o primeiro, você coloca uma coisa para marcar. Eu vou usar a fita, gente, para poder continuar aqui, né, com a marcação, para fazer na mesma distância, para não ficar um olho mais baixo que o outro. Então, vou posicionar a fita aqui só para ter uma noção de ficar um na mesma posição que o outro. Mas aí é só vocês prestar atenção no que eu estou fazendo, é só mesmo para marcar, ó, marquei aqui os olhinhos, para ficar no mesmo tamanho, na mesma altura, né? E as imperfeições a gente vai tirar com a tinta. Aqui um pouquinho abaixo, eu faço aqui mais uma curvinha, onde vai ser o nariz do bonequinho. Aí também, ó, percebe que tudo é em forma de curvinha. Aí faço a boquinha, uma curvinha para cima, para baixo, né? E outra virada para cima para fechar a boquinha. Eu vou fazer essa boquinha preta porque eu quero que ela fique como se estivesse aberta. Então, tá aqui as marcações, mas como eu falei, eu não faço marcações, eu já vou direto com o pincel. Só tô fazendo aqui para mostrar para vocês terem uma noção. Faço o risco aqui da sobrancelha, uma ficou mais baixa que a outra, mas não tem problema. Finge que tá aí levantando a sobrancelha, né? Tá fazendo uma expressão. E aí, aqui eu vou preencher com tinta branca, ó, os olhinhos. Tô usando aqui um pincel 0. Eu poderia usar dos outros pincéis, né, do kit, mas eu vou usar esse zerinho porque eu vou ter que usar ele para fazer outras coisas, então já vou usar ele mesmo, né? Até porque muita gente não tem tantos pincéis. Se tiver um pincel zerinho, já dá para fazer. Enquanto o outro seca, eu vou mostrar como que eu faço aqui os meus, quando eu tô fazendo aqui, sem estar explicando para ninguém. Eu pego o pincel com a tinta que eu esteja usando, no caso aqui a branca. E aí, eu vou fazer a marcação com a tinta branca. E aí, gente, o que eu tenho que fazer? A minha preocupação aqui é não fazer coisa grande demais. Então, se eu fizer a marcação aqui grande, se errar, não tem como eu corrigir. Então, comece bem menorzinho, porque aí, se precisar, vai aumentando. E se fizer grande demais, não tem como diminuir. Então, na dúvida aí, é melhor fazer pequenininho e depois vai aumentando até ver se vai ficando aí harmônico, né? Vai harmonizar aí com o rostinho de acordo com o tamanho da embalagem. Aqui eu vou fazer esse tamanho aqui mesmo, que a embalagem é bem pequena, né? Essa aqui é a parte do lado da tampa, então ela é menor. E aí precisa de um olhinho menor. Então, já direto aqui, já preenchi com branco. Eu tô dando batidinhas para ficar, porque eu vou passar só uma demão aqui. Mas, se quiser, pode passar 2 vezes, já fica bem coberto. Mas eu vou colocar só uma mesmo e eu vou dando batidinha que ela fica bem, cobre bastante, né? Então, é só para dar não precisa ficar bem pintada essa parte aqui, não. E aí, a boquinha, eu faço o nariz também, o risquinho branco. Da mesma forma que eu fiz com lápis, mas é só para mostrar para vocês que não precisa riscar nada, medir nada. No olhômetro mesmo, é só prestar um pouquinho, concentrar, né? Que é bem fácil assim para poder fazer. Aqui é a marcação da boquinha.
E é só preencher agora com a tinta colorida. Eu vou dar continuidade no outro. E agora já tá um pouquinho seco, né? Não precisa esperar secar muito também. Deu uma secadinha, já pode ir trabalhando aí com as outras tintas. Eu vou usar aqui o cerâmica misturado com um pouquinho de branco para poder fazer o nariz. Então, quando eu misturo o cerâmica, a tinta cor cerâmica com o branco, ela vai ficar um tom sobre tom dessa que já está na pintura aí da embalagem, né? Esse tom pêssego que eu coloquei. E aí eu vou... Não tem uma medida assim, sabe? A gente vai colocando e vai vendo o que vai ficando melhor. Se é com mais tinta cerâmica, se é com menos. E se colocar mais a tinta cerâmica, a gente vai clareando com a tinta branca e vai continuando. Pegando sempre pouquinho, porque se pegar muito não dá certo. Então, é o mínimo, principalmente já com cerâmica. É o mínimo mesmo, gente, uma pontinha do pincel zero. E aí, a parte da tinta cerâmica deixa um pouquinho de sombra e por cima eu vou clareando com o branco. Então, no final, fica bem sutil, assim, não dá para poder ver a tinta, não é fazer o nariz vermelho aí de palhaço, né? Então, é só para poder ficar tom sobre tom, o nariz se destacar aí do resto, para dar uma sensação aí que tem um nariguinho, né? Poderia fazer também só um risquinho preto, né? Fazer duas, ou então duas vírgulas também, já fica fofinho. Mas eu gosto de fazer esse nariguinho aqui, porque eu já tô acostumada a fazer. Eu sou artesã em bonecas de pano, embora eu não faça mais. Mas eu já fiz bastante boneca de pano. Inclusive, se vocês quiserem ver, eu tenho bastante bonecas prontas. Que eu tava fazendo para uma feira e acabou... Minha carteirinha venceu e aí eu acabei não vendendo elas. E elas estão aqui. Caso alguém queira, eu mostro elas para vocês. E aqui, eu perceba que eu vou limpando o pincel, nem tô lavando, né? Porque quando a gente vai de tinta clara para tinta escura, não é necessário lavar o pincel. Ao contrário, sim. Aqui eu tô fazendo uma vírgulazinha aqui, ó, com terra queimada para fazer as narinas. Simular aqui as narinas. Então, aqui já ficou prontinho o nariz, né? Não deu para fazer... não ficou tão perfeito, mas é coisa que vai ficar o tempo, então eu não capricho muito, não. Só mesmo para dar uma carinha aqui nesses vasos. E aqui, tô usando também o terra queimada da Acrylex. Eu compro esses potinhos pequenininhos de 37 ml. Eu faço poucas coisas com tinta, então se a gente não usa, né, ela estraga. Então, eu prefiro usar os potinhos bem pequenininhos. Mas existe tinta para artesanato aí de 250 ml, eu acho que é o máximo, não sei, mas tem maiores, né? E aqui é só fazer um círculo. Eu vou fazendo com pincel mesmo, se você tiver um pincel com cabo maiorzinho que caiba, é só fazer o carimbo. Suja o pincel na tinta e vai carimbando o meio, dá certo também. Mas eu prefiro fazer assim com o pincel. Aí eu vou ajeitando para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Eu nunca consigo fazer também todos do mesmo tamanho, mas eu vou olhando se tá do mesmo tamanho e tento se aproximar ao máximo. Aqui de novo eu limpo aqui na própria mão, porque depois lava e sai fácil, né? É melhor do que ficar sujando o tecido. E aí eu vou esfumando e depois eu faço o contorno com a tinta preta e o olhinho já vai ficar pronto. Aqui também, ó, vou saindo de uma tinta escura para outra mais escura ainda, então não preciso lavar o pincel. Essa parte aqui, gente, que eu tenho mais dificuldade, porque a minha coordenação motora não é tão boa. E aqui é algo que não pode errar. Então, se você também não tem uma coordenação motora muito boa, assim como eu, o segredo é ficar bem concentrada. Faz aquele olhinho vesgo assim, ó, fecha um olho e deixa o outro semi-aberto, que aí você concentra bem. E aí você vai fazendo devagarzinho, por parte, ó. Perceba que eu não vou de uma vez, eu vou puxando à medida que eu vou sentindo segurança e eu vou fazendo. Então,
Com um pincel bem fininho, isso já ajuda bastante. Pegar sempre pouca tinta no pincel também, isso já ajuda bastante a não borrar. Mas mesmo assim, pode ocorrer assim de entortar alguma coisa, mas faz parte. Caso aconteça, aí tem que pintar, repintar tudo de novo e depois começar novamente. Mas concentrando, dá para fazer tudo assim de boa, sem errar. E aí eu faço embaixo também, né, o contorno. Pra ficar com o olhinho mais bonitinho, gente, essa parte preta, né, que é a pupila, a íris, né? Eu acho que é a íris, a pupila. A pupila é aquela bolinha preta, né? Essa parte que é a parte colorida do olho, eu acho que é íris, né? Não lembro mais. Essa parte, ela precisa ficar entre uma extremidade do contorno ao outro contorno, porque se ficar a parte branca fica esquisito, né? Fica parecendo que ela tá revirando o olho. Então tem que fazer ela do tamanho que ela encosta em um ou outro. E os cílios tem que ser sempre curvado, perceba que eu vou puxando, fazendo curvinhas para fora. Ó, a curvinha, na verdade, para dentro, né? Pro lado do nariz. E aí, essa parte também tem que ser tinta bem fininha mesmo. E é só puxar e curvar, não pode ser reto. Se for reto, também não dá certo. Então, é como se estivesse fazendo umas luazinhas em pé. E embaixo eu não gosto de fazer os cílios assim mais compridos, né? Eu só dou umas pintinhas assim. E só em cima, a parte de cima é que eu faço os cílios mais longos. Eu já aproveito e faço a sobrancelha também de um lado. Eu tenho mais facilidade com o lado direito, então a parte esquerda é mais complicada. Então, eu fiz o errado aqui, porque quando a gente tem dificuldade em um lado, a gente precisa começar para aquele lado que tem dificuldade. Quando eu estou fazendo aqui sem estar explicando, eu começo do lado esquerdo, porque aí é mais fácil eu imitar a parte do lado esquerdo fazendo o lado direito. Então, aqui, ó, para eu imitar o lado que eu já fiz, é um pouquinho mais difícil. E aqui, ó, perceba que eu vou fazendo curvinha, ó, começo do lado de fora, as curvinhas ficam para dentro, pro lado em direção ao nariz. E aí, quanto mais fininho, mais delicado fica, mais bonitinho. E aí, essa parte também é uma parte também que tem que tomar muito cuidado para não borrar, e quando a gente pega muito tinta, acaba, às vezes, não dando certo. Mas, pegando pouca tinta, o risco de borrar o olho é menor. E aí, aqui embaixo, como eu falei, eu não faço cílios longos, eu só faço como se fossem umas pintinhas mesmo. Não se destacam muito. Aí, a sobrancelha do lado esquerdo, vocês vão ver que eu não consigo fazer igual, porque o lado esquerdo para mim é mais difícil. Então, eu teria que começar por ele, e aí o jeito que saísse eu imitaria no lado direito. Mas se você tirar o molde de uma carinha, né, imprimir, fica bem mais fácil, porque aí vocês não precisam desse trabalho todo de ficar posicionando. É só ir lá e fazer as marcações, tirar o molde lá, né, riscando. Aqui eu vou fazer a boquinha, eu vou fazer de preto. Vocês perceberam que eu ainda não lavei o pincel, porque por enquanto eu comecei com a tinta clara e fui para a tinta escura. Então, eu não precisei lavar o pincel ainda. Aí, como eu falei, quando a gente faz a pintura de preto na boca, e dá uma sensação que ele está com a boca aberta. Como eu achei mais fofinho os outros que eu fiz com a boquinha aberta, então eu vou dar continuidade aqui, mas é opcional. Vocês fazem a boca aí da maneira que vocês gostarem aí da expressão do bonequinho do vaso. Aí eu dou um risquinho de um lado, do outro, mas é opcional também. Pode fazer só a parte do meio, mas se quiser fazer esse risquinho aqui também, dá um alongamento mais aí na boquinha dele. Aí fica assim. Aí falta agora fazer a pupila, né? Nesse caso também eu recomendo uma pontinha de um pincel ou um cotonete, aí só mergulhar na tinta preta e posicionar aqui ao meio. Mas como eu tô
eu tô usando aqui o pincel, eu tô fazendo com o pincel mesmo. Mas aí dá um pouquinho mais de trabalho. E você fazendo aí com carimbo, né? E o carimbo que eu falo é usar o cabo de um pincel de acordo com o tamanho. Nesse caso aqui, o próprio cabo do pincel 0 já daria para fazer a pupila. Mas como eu tô trabalhando com a tinta mole, não tô esperando secar, é melhor fazer assim, porque senão na hora que eu fazer o carimbo, eu arranco a tinta de baixo. Então é por isso que eu tô preferindo fazer aqui com pincel. Mas você aí que vai esperar secar, pode fazer aí o carimbo com o cabo do pincel. Então ficou assim. O olhinho já está pronto. E o segredinho para fazer com que o olhinho fique parecendo que está olhando, assim, que está vivo, são as luzes. Aí eu pego a pontinha do pincel, um pouquinho de tinta branca, só uma pintinha mesmo, e coloco ali na pupila. Eu coloco uma do lado de cima e outro do lado de baixo, na mesma direção. E aí fica como se ele tivesse com o olho bem vivo. Então, esse é o segredinho aí. Gente, eu vou usar essa tinta óleo magenta que eu tenho aqui para fazer as bochechinhas, mas pode ser sombra para maquiagem, que fica melhor. Eu vou tentar usar essa aqui, ver se vai... Geralmente eu uso, às vezes eu uso até um batom, aí depois que enverniza ele não sai mais. Mas eu vou usar essa tinta aqui, a tinta óleo. Eu tô colocando ela aqui na mão para tirar o excesso, porque eu não posso pôr ela toda. Então, tem que ser só uma corzinha assim, bem suave mesmo. E aí, eu passo o dedo. Nossa, ficou muito, gente. Teria que ser bem menos. Eu vou tentar limpar aqui com papel para retirar aqui o excesso. Tô usando aqui um papel toalha para tentar tirar o excesso da tinta. Um algodãozinho, um cotonete, também dá para espalhar. Gente, olha o que aconteceu. A tinta óleo, não sei por qual motivo, mas ela tá removendo a tinta que já está aqui. Então, é porque eu coloquei, não sei se é por causa do papel toalha, que é mais grosso, né? Então, não faça isso. É melhor utilizar aí mesmo a sombra de maquiagem para vocês não errarem, que a sombra de maquiagem fica bem suave e não tem que ficar... E mesmo que precisar tirar o excesso, é só passar o pincelzinho. Mas, ó, nada tá perdido. Tô tentar aqui, porque eu não tenho outro para refazer, né? Então, vai ter que ser continuidade nesse mesmo descascando aí a parte da bochecha. Mas no próximo aí eu faço direitinho, gente. Não vou colocar menos tinta, né? Vou esfumar bem. E aqui, gente, ó, fiz o outro, né? Não gravei, porque o vídeo já vai ficar longo. Aqui, ó, não descascou, porque eu já coloquei a tinta, a quantidade certinha. Então, não pus muita tinta. Como a embalagem já era branca, então o fato de ter descascado a tinta aqui não afetou tanto, né? Porque como eu faço as pintinhas brancas aí para dar luz aí na bochechinha dele, então não afetou tanto. Agora eu vou pintar essa parte aqui, eu vou usar o pincel um pouquinho mais largo, né? Esse pincel é desse kit, gente, que eu comprei há muito tempo pela Shopee, gostei muito. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui para vocês, e é muito útil mesmo. E essa parte aqui eu não vou pintar, não. Vou pintar só a parte que vai ficar aparecendo com aquela tinta verde que eu mostrei pra vocês. Aquela tinta que eu falei que eu misturei tinta branca, né? Tinta pra parede externa. Eu misturei azul, pigmento azul com amarelo e deu esse tom. Mas, né, pode comprar tinta aí para artesanato, que fica bem melhor. E depois de pintado assim todo de verde, eu vou fazer só vou sujar o pincel de branco e vou fazer uns risquinhos aqui, ó, na vertical, só para dar um charminho aqui nessa golinha aqui, né? E aí ficou assim. Eu não vou vernizar, gente, mas eu vou mostrar para vocês aqui o verniz a resina, né, que eu uso, que eu gostei. Pode usar também verniz spray para poder pintar isso aqui. Eu não uso verniz, porque eu sou alérgica.
E aí, muita gente me falaram da resina sem cheiro e eu comprei uma. Não foi totalmente sem cheiro, né? Ela tem um cheirinho de cola, mas é uma resina muito boa. É cheirinho de cola branca, né? Mas assim, ela também me causou um pouquinho de alergia, mas nem tão, não tanto quanto o verniz. E eu comprando essa embalagem assim, plástico, fica mais fácil para utilizar, porque você abre a tampa, né, de plástico. E outro detalhe, gente, se vocês comprarem essa resina, toda vez que vocês usarem, lava a tampa bem. E essa parte aqui, ó, passa um paninho úmido e retira todo o resíduo, porque senão, na hora que você for abrir novamente, ela tá grudada que você não consegue abrir mais. Então, tem que ter esse cuidado, mas eu acho melhor do que na lata. Você tem que ficar abrindo aquela lata toda vez que vai usar. Aqui é um pote de 500 ml. Eu gostei bastante. Me diz aí o que vocês acharam dos bochechudos. Se gostou, deixa um joinha pra mim e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!